Você que está assistindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Davidson Neri e hoje esse podcast é mais do que especial. Quando talvez você era criança, você ia jogar bola e convidava o dono da bola para poder ter uma partida de futebol. Você que jogava vôlei, chamava a sua colega que era dono da bola ou na casa dela. Hoje eu estou na casa do dono do melhor estúdio do Nordeste, quiçá do Brasil. Ele que está 4 anos à frente das produções audiovisuais, particularmente na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Só que hoje ele está na posição de entrevistado e eu tenho uma grata alegria de fazer algumas perguntas precisas, de buscar extrair dele o melhor ligado ao marketing, ao audiovisual e à fotografia. Eu vou falar com um cara que tem 39 anos, mas parece que tem mais de 100 anos, viu? Não fisicamente, mas com a cabeça madura. Uma interação interpessoal nota 10. Eu falo com Thiago Pereira. E que apresentação, hein, Davis? Seja bem-vindo, rapaz. Que legal, satisfação minha fazer esse bate-bola com você aí, o dono do estúdio, né? Eu sou o dono, então eu que falo, seja bem-vindo. Obrigado aqui por comparecer e fazer esse programa aqui comigo. Legal. Interessante que o Thiago é paraibano, de uma cidade muito bacana, terra de empreendedores. Sabe qual é a cidade que o Thiago nasceu e veio para cá com 5 anos? É a cidade de Catolé do Rocha. E depois dos 5 anos ele virou moçoroense, potiguar. Começou a carreira com vendas, fotografia e ali, meados da pandemia, empreendeu e hoje comanda, administra e faz acontecer um movimento muito forte na comunicação em todo o Brasil que é ligado ao marketing do conteúdo, com um formato bacana de podcast, de entrevista, de cortes e de material que faz a coisa acontecer no mundo dos negócios. Thiago, vamos lá. Você está numa fase agora de maturidade, né? Eu lembro quando eu vim nesse ambiente aqui, um estúdiozinho ainda um pouco acanhado, mas você sempre muito solícito, muito atencioso, foi cativando e formando uma clientela. E eu volto aqui hoje num momento áureo onde você tem os melhores equipamentos, as melhores condições, inclusive de se produzir com qualidade de Netflix, com qualidade de cinema. Fala um pouco pra gente sobre essa sua trajetória do insight do início e a gente vai fazendo esse percurso para o dia de hoje. Então, eu sou um cara que sempre trabalhei e gostei muito de tecnologia. Trabalhei em grandes empresas como a Miranda Computação, Multilaser, Samsung e trabalhei na área de marketing também, de algumas empresas. E por gostar de tecnologia, eu tive acesso às questões do audiovisual e tive o sonho de me tornar fotógrafo. Tive também um mentor na fotografia, um cara muito bacana, se chama Pacífico Medeiros. Um abraço para o Pacífico, um grande profissional. E isso daí, assim, eu não vou levar mais a fundo, porque isso daí já é uma história que já levaria um programa inteiro só para falar. E o Pacífico, ele gosta de ensinar, né? É um dom que ele tem de ensinar. Acho que ele sente prazer em transferir o know-how. Ele chegou no meu trabalho, se apresentou, me procurou, se apresentou e disse: meu filho, olha, tá de portas abertas lá, se quiser aprender fotografia, pode ir lá no meu estúdio. E pode ter certeza, foi desse jeito. Ele chegou no meu trabalho e me procurando para aprender. Isso daí porque ele conversou com um amigo meu e o meu amigo falou que eu estava querendo aprender fotografia. Cara, olha, esse ponto é muito importante, Thiago, eu te atrapalhando. A gente fala sobre modelagem, que é um modelo mental de um profissional. Você pega ali a estrutura que está por trás para ele se tornar aquele profissional e você faz do seu jeito. E aí um dos lemas do Pacífico é que ele não tira foto, ele conta história. E você vem contando histórias, hein? Então você vê, tem uma influênciazinha, um DNAzinho lá do Pacífico. Thiago, TP Studio, fazendo e contando histórias. E a gente sabe, quando a gente já entra nessa parte do marketing, que é a parte do storytelling, que o storytelling é já está dizendo, né, contar uma história. É certo que no marketing você tem as estruturas corretas para contar essa história, mas o storytelling é contar história, exatamente isso assim, no marketing, né? E ele faz de uma forma natural. Não é assim, através de um marketing, a estrutura de marketing. E ele faz muito bem,
só que de uma maneira natural. Legal. O storytelling é o divisor de água hoje. São as narrativas que fixam na cabeça das pessoas, e essas pessoas que são potenciais clientes, que podem se tornar fãs daquela empresa, ou daquele negócio, daquela pessoa, ou daquele projeto. Aí dando continuidade aqui, aprendi fotografia. Eu trabalhava numa empresa que a gente vendia lá cerâmica e porcelanato, a Cerbrais, e fica localizado em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, né? Eu era assistente de trade marketing lá e viajava muito, praticamente não vinha em casa. Só um parênteses. Para quem está em casa e nunca tinha escutado esse termo trade marketing, trabalha com a promoção de ponto de venda. O que é que faz um trade marketing? O que é um trade marketing? Trade marketing, ele faz a análise geral do produto que está em vitrine, em loja, em pontos extras, da parte de merchandising, e faz o cruzamento desses detalhes dos produtos expostos com a relação da venda. Então, você promove o produto assim, numa prateleira onde fica mais bem visto, mais bem exposto, e você faz toda essa movimentação de produtos e consegue mensurar depois o impacto de vendas que trouxe isso daí. E além disso também, estratégias para vendas através do marketing, treinamento dos vendedores, aí é uma coisa muito importante, treinamento da equipe de vendas, como é que você recebe bem o cliente, como é que você expõe as características corretas do produto para atender melhor o cliente. Então, tudo isso... As interações com os stakeholders, né, que são as pessoas que expõem, o gerente de loja, as pessoas que de forma direta estão envolvidas com a facilitação da distribuição e venda do produto. O acesso do cliente ao produto diretamente. E o cliente tem uma experiência de ver o produto, tocar no produto também. Isso daí já são coisas mais modernas. E é interessante que detalhes como aqui no estúdio fazem diferença, e você trouxe lá do trade marketing, porque a altura que o produto está exposto faz uma diferença, principalmente na altura do olhar do cliente, né? Nobre. A limpeza do produto, a cor, a paleta de cores, a sequência do produto. Isso. Uma coisa que você falou hoje aqui, né, que é a ancoragem de preço, né? Você coloca um produto ali, o outro, para ter uma percepção de valor, um contraste. Exatamente. Que influencia o impulso da compra, abordagem, uma série de coisas legais. Muito bacana, Thiago. É interessante falar isso, porque o que você se tornou, o que você é o acúmulo ou a junção de várias experiências, né? Exatamente. E bacana você falar que trabalhava com trade marketing, porque o podcast é também uma ferramenta de vendas. E aí, quando você está no outro lado, eu vejo que você gosta de, como Pacífico, dar sempre uma pincelada e dar um toque ali para fazer o ingrediente para que o negócio fique mais saboroso. Legal, bacana. Aí do trade marketing seguiu para que rumo? Aí, imediatamente, eu comecei a construir esse estúdio aqui, voltado para fotografia. Né? O estúdio aqui foi pensado inicialmente exclusivamente para fotografia, né? Com paixão. Eu também já fazia filmagens e tudo, mas só fazia filmagem externa. A tua fotografia era voltada para que nicho, assim, especificamente? Ou era geral? Inicialmente era mais para fotografia de moda e corporativa, né? Perfil profissional, essa área, assim, específica, né? Para médicos, advogados, profissionais liberais, empresários, engenheiro, né? Inclusive eu não coloco muito nas redes sociais, mas eu tenho um portfólio muito amplo, também com artistas, né? E aqui rapidamente eu consegui muitos clientes, porque eu já comecei com a estratégia de trazer influencers aqui para fazer. A gente fazia uma troca do meu serviço com a visibilidade dos influencers, né? E fazia a fotografia deles e eles mostravam o meu trabalho. E através disso, sim, inicialmente já consegui bastante cliente, né? Consegui me posicionar bem. Atenção, você que está nos acompanhando, ó, um REC bacana aí, viu? O REC é aquele botão que antigamente, quem é de antigamente tinha que gravava, né? Então grave na mente aí, ó. Permuta com influência, troca de serviço e generosidade, relação interpessoal, fomentação de negócios. Anotou? Tá dado? Continue aí, Tiagão. E para esse trade funcionar, essa troca assim, escambo,
você tem que ver se isso daí é valioso para ambas as partes, né? Porque normalmente o influencer gosta de cuidar bem da sua imagem. Então, a fotografia é um serviço que combina fazer essa troca de experiência com o influencer, né? Então, assim, inicialmente foi através disso, né? A gente estava passando, inclusive, num momento de pandemia. E quando veio a segunda onda, assim, diminuiu muito a venda de fotografia, a procura, a atividade profissional em geral diminuiu bastante, né? E o pessoal que ficou em casa, aí veio a ideia para mim começar a fazer transmissões. Porque essa parte de podcast, de transmissões ao vivo, musical, o pessoal fazia muita transmissão musical. Aí, imediatamente eu disse, olha, esse tipo de transmissão na internet é algo que vai se tornar frequente e é uma coisa que vai ser realidade daqui por diante. A TV, naquele momento eu já vi que a TV não ia mais dominar o mercado audiovisual aqui no Brasil em relação assim a programas em geral, né? Programas musicais, programa de entretenimento, transmissões de jogos, tudo isso hoje na internet está superando a questão da TV. Olha, bacana que você falou, que eu lembro que eu fiz parte da imprensa, comecei no rádio, depois para a TV, e aos 15 anos as transmissões eram com locação de satélite. E era por hora a locação de satélite e era caríssimo. Então você comprava o direito de uma transmissão de um jogo, por exemplo, ainda tinha que pagar o satélite, a locação para poder transmitir o jogo. Aí vieram as redes sociais, né? Os aplicativos, e hoje você tem um satélite na palma da mão, né? E aí eu te pergunto, na época que você tomou essa decisão de iniciar esse projeto, teve algum exemplo, algum podcast, alguém de referência que você começou a seguir, começou a entender, a ler esse jogo, a trazer números e trazer para a sua realidade? Olha, eu já consumi alguns conteúdos, na época o podcast mais famoso aqui no Brasil era o Flow Podcast, né? Na época os hosts era o Igão e o Monar, mas quando eu estava consumindo o conteúdo deles, eu vi um episódio que eles falaram do Joe Rogan, que o podcast deles nasceu inspirado no deles. Então, assim... Quem já é o Joe Rogan? Joe Rogan é o maior podcast hoje a nível mundial. Ele é apresentador também, é comentarista do UFC, né? Ele é um dos sócios do UFC também. Então, assim, as maiores personalidades mundiais já foram lá no podcast dele. O Elon Musk, Bill Gates, o que você imaginar assim, de high-end mercado, de pessoas de mais alto nível já estiveram Incrível que não chegou o convite para nós dois ainda, né? Com certeza. Mas estranho isso, vou até procurar saber, viu, Thiago? O pessoal da TP Studio não teve lá ainda. Pois é, a gente precisa visitar e ver como é que tá a estrutura dele para tomar uma acessibilidade. Bacana, aí você viu que, rapaz, esse podcast aí, o Flow, é bacana, eu sou cliente. Aí quando eu vi do Joe Rogan, aí eu fui lá e vi o pessoal que segue o podcast dele e outros produtores audiovisuais americanos, porque assim, aqui no Brasil não tinha informação de como fazer a estrutura, quais equipamentos que usavam, porque era escasso, não tinha nenhuma produtora assim que divulgava isso, né? E eu procurei lá também os americanos, só que também não encontrei. Aí eu fui pesquisar equipamento na raça, assim, procurando, peguei alguns equipamentos aqui, perguntava a algumas produtoras através do Instagram, ia lá no direct e perguntava. Aí algumas pessoas falavam, eu uso essa mesa de corte, eu uso isso, assim, eu uso esse programa. E daí individualmente eu fui e montei aqui aos poucos, com 3 câmeras, montei a iluminação e comecei de forma bem simples.
podcast, na verdade, não tinha nenhuma mesa. A mesa, na verdade, era uma porta em cima de uma estrutura metálica. Foi... Mas eu tinha que começar, de alguma forma, né? E no decorrer do tempo eu fui desenvolvendo, comprando equipamentos melhores, uma mesa de som melhor, câmera melhor, fui investindo na iluminação, cenário. A gente já passou aqui, eu acho que por 4 estúdios diferentes, cenários também já foram diversos, e todo ano, pelo menos 1 ou 2 vezes, eu estou mudando ali e desenvolvendo, trazendo alguma coisa melhor para o podcast, né? Isso daí tudo para atender o cliente. E é um mercado também que é muito dinâmico. Eu não vejo mudanças assim como algo supérfluo. É algo que realmente precisa, porque isso daí já é comum na vida do espectador. Então, assim, se torna importante que tenha essa diversificação. E no mundo da tecnologia, tudo muda muito rápido. Se você não conseguir acompanhar, se atualizar, você fica para trás muito rápido, vem uma concorrência e bate direto com você, e você acaba perdendo o mercado também. Bacana. E eu vou perguntar agora, Thiago, sobre esse teu público, teu cliente, como é que ele foi fomentado, como é que aconteceu o despertar, qual foi o teu primeiro cliente que chegou aqui, qual foi, se tu tem a memória do teu primeiro podcast, e aí a gente vai fazer essa transição, falar sobre essa jornada de quantos podcasts tem hoje, como é que é a média desses podcasts, o que é que as pessoas esperam. Quero agradecer também o apoio técnico do João. Pode apertar nos botões das transições aí, João, os cortes aí das melhores maneiras possíveis. Qual foi o teu primeiro podcast? Tem essa recordação? Sim. O primeiro podcast, já nesse formato aqui, se chama CADcast, né? CADcast. A gente fez, então, acho que uns 60 a 70 episódios dele. Foi mais de 1 ano aqui. Tinha uma audiência muito bacana. Ele trazia empresários e empreendedores, músicos. Traziam pessoas, assim, de bom posicionamento aqui na cidade, né? E realmente sempre traziam uma boa audiência para o programa dele. Legal. E era uma pessoa só? Eram 2 pessoas, o Cássio e o Carlos Júnior. Bacana. Então, esse foi o primeiro projeto que desenvolveu. Isso, nesse formato aqui. Aí depois do primeiro vieram os outros através dele? Teve também algumas influências que fizeram também um podcast chamado Podgirls, né? Aí elas já traziam outros influencers, já tocavam já cativavam a audiência com essa parte assim, de fofoca, de curiosidade sobre aquela pessoa, um negócio bem interessante. A gente já teve também aqui programa de talk show, que era com a Dani Ribeiro, no início, né? A gente teve vários podcasts no inicial, teve também o Café SA, inclusive que você foi convidado desse podcast do Café SA, se não me engano. Teve o da Rita também. Rita, eu vim também. Que você viu. Já tô vindo um bocado aqui, né? Da Marilux também. Marilux Cash. Bacana, legal. E tu lembra, assim, do momento mais marcante nessa trajetória desses 4 anos? Eu não sei, foi quando você comprou uma máquina nova? Foi quando chegou uma pessoa muito importante? Ou foi quando você... não sei, qual foi esse momento assim que você refletiu e disse, nossa, tô aqui? Cara, não foi nenhuma transmissão do podcast, um momento mais marcante assim. Vou ser bem sincero, não vou trazer o negócio pro podcast, foi uma transmissão do Campeonato Potiguar. Já ia entrar aqui sobre essa jornada aí, viu? Que o ano passado... eu recebi o convite da produtora para a gente transmitir transmitir os jogos do Campeonato Potiguar, né? E assim, era uma estrutura que fica parecida com a da Casa TV. O narrador e o comentarista vêm aqui para o estúdio, eu recebo um sinal do estádio lá, com reportagem, tudo, o pessoal faz toda a estrutura no estádio, mas um narrador, comentarista, e o sinal vem para cá, e eu pego tudo, o sinal, a câmera do comentarista. Mostra aí, João, a imagem aberta aí.
Fica a equipe aqui no estúdio. Fica assim, a câmera aqui filmando como se ele estivesse aqui ao fundo, aqui na parede. Certo. O sinal vem e eu faço a mixagem. Aí a transmissão do jogador passa aqui. Não, a transmissão vai direto como se fosse a transmissão de TV. Mas a imagem que o narrador pega, passa aqui? Ele tem um monitor de retorno. Aqui na mesa, né? Isso. Vai pela ponta esquerda, o jogador que é o Gabriel. Tocou para Almeida, na meia direita, o time do Potiguar tá indo. E o jogo tá bacana. E tu tá por lá controlando tudo. Eu tô lá controlando, me comunicando com ele, tá acontecendo isso, o jogo tal saiu isso. E assim, nesse ano que a gente começou o Campeonato Potiguar, aí eu envio o link, né, que eu tô transmitindo para um monte de gente lá, né. Aí eu mandei pro meu filho e o meu filho chegou assim: nossa, pai, que transmissão massa, parece da Cazé TV. Aí, cara, eu disse, o fã que eu tinha que conquistar, eu conquistei. Que massa. E falar nisso, você sabe dos números aí das transmissões? Cazé TV hoje praticamente é uma das maiores transmissões do Brasil. Chega a 5 milhões. Quais são os dados que a gente tem? Olha, hoje, a última vez que eu vi, tinha inscritos, eles estavam com em torno de 12 milhões de inscritos. 12 milhões. E assim, no Campeonato Brasileiro, eles chegam assim a fazer uma média de pessoas simultâneas, assim, de pessoas não, de aparelhos simultâneos. Porque pessoas podem ter múltiplos. Pode ter mais, A audiência pode ser maior do que aquele número que mostra lá, simultâneo. Tava em torno de 2 milhões por transmissão. Também é algo assim impressionante. Mas algumas coisas que eu acompanhei assim da transmissão deles foram bem importantes assim que eu vi, foi a questão da transmissão das Olimpíadas. A transmissão também da Copa do Mundo. Isso daí foi um marco muito importante também. Eu quero pegar o teu ponto de vista sobre o sucesso da Cazé TV. Quais são os pontos que alavancaram esse crescimento substancial? Olha, um dos principais pontos é a conexão direta com o espectador. É uma conexão tão grande que eu não sei... Você quer falar sobre a espontaneidade, o pertencimento, a simplicidade no transmitir? Isso, assim, assim, muitas vezes eles não se contêm e falam aquela besteira. Mas é aquela besteira que a pessoa sabe que é uma coisa real, que a qualquer momento chega e fala. E isso daí traz conexão até com o esportista, porque durante as transmissões das Olimpíadas, eu vi uma coisa que nunca tinha visto numa transmissão. O atleta brasileiro terminava uma prova e ele corria procurando o repórter da Cazé TV. Caramba! E inicialmente eu não entendi por quê, mas depois que eu fiquei ficcionado nisso daí. E depois eu entendi que o atleta procurava o repórter, a equipe tinha empatia de chegar lá, procurava a rede social do atleta e intimava a audiência. Disse, olha, o cara é prata nas Olimpíadas e ele vive no nosso país. E o cara tem 30 mil seguidores aqui no Instagram. Pessoal, isso daí não é justo. Eu quero que daqui que a gente termina a entrevista, que ele tenha pelo menos 200 mil seguidores aqui no Instagram. Então, meu amigo, isso daí trazia um peso enorme para o atleta, porque assim, se a maioria das pessoas não sabem, muitos esportes assim não dá o dinheiro diretamente na competição. Então, o atleta ele precisa ser patrocinado para ter as custos de viagem, alimentação, fisioterapeuta, nutricionista. Isso tudo aí é custo que o atleta tem. E quem paga isso são os patrocinadores. E quando o patrocinador hoje vai ver o atleta, ele quer ver a rede social do atleta também, porque... O alcance, né? É outro alcance que o atleta pode proporcionar para a marca. Então, assim, isso daí é uma importância imensurável que eles traziam para o atleta. E a sacada também, né, Thiago? É o jogo do ganha-ganha, né? E é outra coisa. Aquela reportagem ali ficou ali para a eternidade, porque não existia essa espontaneidade assim, porque normalmente é o repórter que chega assim, às vezes, muitas vezes de maneira invasiva, chegar no atleta, porque assim,
vamos dizer que o atleta estava na expectativa de tirar um ouro e tirar uma prata. O cara que é competidor, ele fica ali numa situação desolada. E ainda mais assim, realmente a pessoa está fazendo o trabalho dele, eu não estou criticando o repórter não, mas o cara chega na cabeça dele, perturbando o atleta ali, e ele concentrado, querendo fazer aquela avaliação, onde foi que eu errei, onde é que eu poderia ter acertado para conseguir aquele ouro lá, e chega o cara assim, é desconfortável, é o trabalho do cara, mas é desconfortável para o atleta, né? Mas assim, numa situação dessa, o atleta terminava a prova e vai fazer o contrário, já ia, procurava ele lá, dava entrevista, entrava num clima, já estava, não tinha aquela negócio de derrota não, ali todo mundo realmente é o ganha-ganha, todo mundo ganhava. Bacana, e um dos pontos interessantes que tu falou é que parece que o Cazé é torcedor do Vasco, se eu não me engano, né? Então quer dizer, se expõe, tem posicionamento, e antigamente a gente não via, todo mundo se escondia um pouquinho para não ter um posicionamento e não influência de nada. E eu já fui entrevistado muitas vezes com alguns repórteres e você se sente meio que um fake, né? É uma coisa muito formal, aquela coisa que dá uma barreira. E o mundo de hoje é a conexão. Conexão é a facilidade, a praticidade, a autenticidade, a originalidade. Hoje assim, eles tratam a questão de você ter um posicionamento sem ser parcial. Porque assim, é diferente você, vamos dizer, a gente torce pro São Paulo, a gente vai narrar o jogo do Vasco e São Paulo aqui. E eu chegar e falar que eu sou São Paulino, tenho essa posição. Mas tenho que ser profissional o suficiente para que num jogo do São Paulo e do Vasco não seja escrachado. Eu, particularmente, consigo reconhecer quando não está certo. Eu consigo. E assim, eu não vou. Eu tenho que fazer o jogo ali, a transmissão, sem torcer pro meu time. Para mostrar, imparcialidade é isso, você mostrar o que está acontecendo. É diferente que você vai narrar, vai apresentar um jogo aqui, o seu time dá 2 chutes no gol, o time adversário dá 20, e você dizer que seu time está melhor porque você está torcendo para ele. Falamos sobre o Cazé TV, agora eu vou entrar numa parte mais técnica e profissional. Para quem está em casa, que projeta ter um podcast, que está procrastinando fazer o seu projeto, eu quero que você elenque aí 10 pontos para que um podcast seja interessante para a sua audiência. Pode iniciar com a parte técnica, que é obrigatório hoje, que é que você já dispõe. Uma boa câmera, 4K, etc e tal, um áudio bacana, uma internet legal, resume em uma só. Mas você pode entrar em outros pontos, como comprometimento, pontualidade, um conteúdo profundo, ou um cara que tem uma influência, um nível de relacionamento. Então, com a experiência de vários podcasts que você viu aí, que você tem uma mentalidade de observar e ver os modelos de cada um, como que eu vou saber que o meu podcast pode se tornar um podcast interessante a partir de uma colocação dos seus pontos de vista? É bacana isso daí. Vamos lá, vou fazer sem contar aqui, mas eu acredito que eu chego a fazer mais do que 10 mesmo. Primeira coisa, você tem que determinar o nicho, o assunto principal do seu podcast. Eu vou anotar, viu? Eu vou anotar aqui. Anota aí. Nicho. Porque quando você determina um nicho, você já sabe para quem você vai falar e quem você vai convidar. Porque assim... Vamos lá, nicho. Futebol. Vamos lá, eu vou falar sobre esporte. Mas dentro do esporte eu posso subnichar futebol. Ou falo sobre esporte, vai geral. Atletismo, esporte, vôlei. Vamos dizer que seu é de esporte aqui, você vai nichar por futebol. Certo. Ou então você, vamos dizer aqui, que é sobre saúde e você vai falar sobre saúde mental. Certo. Então, assim, você entra na parte de saúde mental. Show de bola. Esse ponto parece bobo, mas é extremamente importante. Acho que você foi feliz, o pontapé inicial, né? Justamente porque você quer se tornar referência naquilo que você fala e autoridade naquilo. Ali. Bacana. Nicho. 2. O 2 é você entender a sua audiência. Antes de você, qual audiência você quer captar? Mas se eu não tenho audiência, né? Qual é o que eu quero captar, né? Pronto, você tem que entender a audiência que você quer captar.
O terceiro, Mas vamos dar exemplo? Eu quero captar clientes, né? pronto, eu quero, assim, que na verdade é muito raso você dizer que quer captar cliente. Certo. Porque, assim, existem várias etapas para uma audiência se tornar cliente, né? Então, primeiro você traz a audiência, você mostra quem é, para você tornar uma pessoa cliente, você vai ter que aparecer pelo menos umas 10 vezes para ela. Então, assim, você tem que pensar muito na questão da recorrência, mas a recorrência não coloque agora. Certo. Que, assim, depois que você pensou na sua audiência, qual audiência você quer formar, então você já está apto para saber quem são seus convidados. A jornada você vai incrementando, né? Justamente, aí você vai saber quem são seus convidados, quem vai agregar. Esse é o terceiro ponto? É o terceiro ponto. Vamos lá, convidados. Convidados. Esse ponto, Tiago, é desafiante? Para algumas pessoas é desafiante, mas para outras não, porque quando é bem posicionado o podcast, os convidados procuram aquele programa para ir comparecer. É interessante isso. Deixa eu participar do seu programa. Eu acredito que tem um ponto bacana para acrescentar nesse assunto, entendeu? Então, assim, quem você vai levar para o seu podcast? Outra coisa muito importante é a questão da frequência. Frequência do podcast, né? Se é semanal, se é diário, se é mensal, quinzenal. Exatamente. A menor frequência que eu sugiro assim que funcione, você vai ver que a maioria dos programas que tem em torno de meia a 1 hora de duração vai ser pelo menos uma vez por semana. E que tenha um dia definido da semana. Aí você chega para a sua audiência e fala: toda segunda-feira, às 19 horas, estaremos aqui. Então isso aqui já fica no subconsciente da sua audiência. É que nem a missa, que nem o jogo do futebol. Todo domingo você sabe que todo domingo às 16 horas tem o jogo de futebol lá. Beleza. Tem outros horários também, mas esse horário é para... Então vamos repetir: nicho, entender a sua audiência, qualidade dos convidados, frequência e o quinto. O quinto, aí você tem que pensar realmente em toda a estrutura que você vai ter ou vai locar para fazer isso daí acontecer. Certo. E vamos lá, vamos dar nome aos burros dessa estrutura. Um produtor, por exemplo, um para o host, o comercial, patrocínio. Até a questão da produção estratégica também, né? E aí, assim, tem um nicho. Aí a gente já vai pegar, pronto, você tem a produção e tudo, agora vamos pensar em produção dos programas. Certo. Tem um nicho, tem os convidados e tudo e tal. Aí vamos pensar na produção dos programas. Quando você vai pensar hoje em produzir um programa, tem uma siglazinha chamada SEO. Daí já é o sétimo, o SEO. O sexto é o quê? A estrutura do podcast é o quinto. Não, então o SEO é o sexto. Que é fazer a divulgação, né? Distribuição. O SEO é o seguinte: dentro do seu nicho tem várias palavras-chave. Uhum. E essas palavras-chave são a principal maneira das pessoas encontrar você na rede social. Porque hoje, até o Instagram, uma rede social, ela está distribuindo o seu conteúdo através da pesquisa. Isso está ligado ao algoritmo, né? O algoritmo, exatamente. O algoritmo vê como tem muita gente procurando essas palavras-chave que você mencionou aqui, então vamos pegar esse seu conteúdo e distribuir para mais pessoas. E isso daí torna o seu conteúdo muito assertivo quando você trabalha as palavras-chave corretas, porque ele vai pegar o seu programa que está falando aqui sobre saúde mental, não vai entregar para aquela pessoa que está procurando um conteúdo gastronômico. Porque aí você vai estar com as palavras corretas. Esse SEO vai ser influenciado principalmente pela primeira decisão do número 1, que é o nicho, né? Isso. Você viu a questão do SEO, aí você vai ver os canais de distribuição.
O sétimo. O sétimo. Que aí o WhatsApp, o Instagram. Aí assim, os canais de distribuição, que na verdade vão ser assim, os canais de distribuição que eu digo vai ser transmitido onde? Aí, os canais de transmissão, YouTube, Instagram, TikTok, na TV, no rádio, no Spotify. Entendi. A questão do podcast se tornou algo tão relevante também que trouxe um marco histórico para o Spotify. Spotify é uma plataforma que só tinha assim transmissões e streaming de música, e que em 2023, em julho de 2023, começou a produzir vídeos também através do Spotify, vídeos de podcast, dedicado ao podcast. Legal. Então tem vários podcasts de vídeo no Spotify também. Isso daí é muito interessante porque na maioria dos aparelhos, nos smartphones, você não consegue só ouvir a transmissão do vídeo do YouTube. E no Spotify, se você coloca esmaece a tela do celular, você consegue ouvir só o áudio do Spotify. Então, se você está fazendo uma atividade física, ou tá no carro e tal, coloca lá, você consegue ouvir. E saiu do carro, você abre aqui o celular, você já tem a imagem aqui novamente. Bacana. Então, foi o sétimo, canais de distribuição. Vou repetir aqui, ó. Nicho, entender sobre sua audiência, convidados, a qualidade de convidados, a frequência do podcast, a estrutura do podcast, veio SEO e o canal de distribuição, o sétimo. Agora vamos para o oitavo. O oitavo, não adianta, essa parte não adianta você colocar no início, porque eu acredito que a pessoa já tem que começar. Você teve a ideia, tem que começar. Aí no oitavo já chegou a hora de você pensar em profissionalizar o seu podcast. Como é que é profissionalizar? Profissionalizar o podcast é você saber abordar um convidado bem, anunciantes, saber trazer um conteúdo de valor para as pessoas, porque assim, entenda bem, concorrência da audiência é um negócio muito voraz. Então, hoje em dia, de certa forma, até desrespeitoso você trazer conteúdo ralo para a sua audiência. Então, você tem que trazer um conteúdo de valor, porque a pessoa vai passar 1 hora ali assistindo um conteúdo que não agrega em nada na vida dela. Ninguém vai estar fazendo isso, porque o tempo é muito precioso para as pessoas. Certo. E depois da profissionalização veio o nono. Isso. Aí o nono, como é que eu vou desenvolver estratégias para o meu podcast? Collabs. Exatamente. Aí a estratégia eu vou trazer assim, collabs, desenvolver cortes do Reels para que eu tenha um alcance maior em redes sociais como TikTok e Instagram. Vou fazer cortes, vou fazer uma edição. Uma pergunta, algum podcast que você produziu aqui viralizou um corte, alguma coisa desse tipo? Já vários. Um exemplo assim, o alcance que ele obteve? Mais de 100 mil visualizações, 200 mil visualizações. Positivo para a pessoa? Muito positivas. Foi uma queda e foi uma coisa grotesca e criou como um meme? Assim, não, foi uma coisa... Pode dizer? Um exemplo? Teve em questão de saúde mental, falando sobre isso, que assim viralizou, teve muito comentário e tal. Legal. Porque as pessoas às vezes têm medo de abordar um conteúdo polêmico. Entendi. Mas polêmica não, vamos dizer, acontece muitas vezes porque aquele assunto não é tratado da maneira correta. Então, assim, você tratar um assunto polêmico de uma maneira respeitosa e educativa, está totalmente válido. Isso daí não vai desmerecer você como um influenciador ou um expert no assunto. E não é aquele negócio de fazer tudo pela audiência. Eu aprendi que sucesso de público e de
crítica, a unanimidade é algo muito novo. Então, assim, o contraponto, ele é sempre salutar, é outro ponto de vista, né? E você precisa estar muito preparado até para acolher e também se esforçar de entender aquele ponto de vista. Então, todo sucesso, ele acompanha. A crítica vem acompanhada ao sucesso, porque você se expõe. E o que eu observo, daqui a pouco eu vou falar sobre o host, sobre o apresentador, é a capacidade de se expor. Então, muitas vezes é limitado a colocar na mesa algo que é importante por estar se preocupado pela opinião que os outros vão ter sobre aquilo. Então, quem tem medo do ridículo, dificilmente alcança o extraordinário, né? Mas o ridículo não precisa você ficar aqui pelada, não. O ridículo é algo simplesmente uma concepção de um ponto de vista. O que é ridículo? Vamos preparar por o 10º e a 10ª e a última dica de como ter uma estrutura de podcast. Começando com nicho, entender sua audiência, qualidade dos convidados, frequência do podcast, estrutura do podcast, SEO, canal de distribuição, profissionalizar, estratégias e o 10º, Thiago. Olha, o 10º é uma das Contratar o Thiago. Uma das coisas mais importantes, assim. Digamos que eu produzi o podcast, já está tudo ali, tem audiência, e fiz 30 programas. Certo. Desses 30 programas, de 20 para cá, teve 3 que teve muito sucesso. E a análise que você vai ter dos seus conteúdos. Então, assim, isso daí é muito importante. Porque nesse momento que você chega a uma certa vida útil dos seus programas, aí você vai ter uma análise. Aí, nessa análise aqui, quais foram os conteúdos que fez mais sucesso? Eu vou ter que replicar ele de uma maneira bacana, de trazer esse tipo de conteúdo aqui que foi validado. Esse conteúdo aqui deu certo. Ah, Thiago, mas eu vou trazer do mesmo jeito aqui esse mesmo assunto. Não, você vai trazer o mesmo assunto com outra abordagem. Mas, porque esse assunto mostrou para você que você usou palavras-chave corretas, teve a audiência correta, teve a retenção correta, então você tem que replicar isso. E é muito importante, muitas vezes assim, a pessoa passa batido na rede social com isso. Ela consegue atingir o sucesso, mas não consegue Melhoria manter. Contínua, né? Não consegue manter, porque ele não entendeu qual foi o que deu ponto certo da curva que fez o negócio funcionar. Massa, muito legal, bacana. Thiago, eu vou te perguntar aqui referências de hoster, de apresentador de podcast. Para você, os 3 melhores apresentadores. Eu vou já expor os meus. Eu gosto de assistir podcast do Joel J e do Vilela. São 2 apresentadores que seguram a minha audiência, que tem uma sinergia comigo, que conseguem pegar de um limão, fazer uma limonada. Eles conseguem interagir, trazer o melhor do convidado, explora bem, gera uma descida e uma subida durante a apresentação. Eu vou citar 4 apresentadores aqui. 4. Né? Primeiro aqui, o Davidson Nerd. O cara já apresenta vários podcasts aqui. O cara muito bacana. Obrigado, viu? Tá sendo muito bem pago para isso, viu, Thiago? Muito obrigado. O outro cara, assim, eu não tenho como não falar do Joe Rogan. Cara... Tenho que assistir esse, cara. Tu vai ter que passar os vídeos. Vou já terminar aqui para assistir. Olha, é aquele tipo de programa que os convidados, por mais que eles tenham grande visibilidade, sejam bem-sucedidos, os caras se rasgando, tietando para participar do programa do cara. É muito bacana, assim. Ele conduz de uma maneira muito massa. Já tem muito programa dele que você coloca lá e se você não fala inglês, você consegue acompanhar pela legenda. Você consegue acompanhar tranquilo pela legenda e é muito bacana a maneira que ele aborda, assim. Ele deixa a pessoa muito à vontade, ele é meio escrachado, às vezes ele tem aquela grosseria, um negócio que ele trabalha com lutadores, com comentários assim. Então, é um negócio
sim, fora da casinha, a apresentação do podcast, muito, muito bacana mesmo. Bacana. E assim, porque, cara, eu vejo assim, tá o Bill Clinton aqui, o Bill Clinton, o Elon Musk, tá Bill Gates. Ó, você tá aqui na frente de Bill Gates aqui. Você chega e fala uma pergunta besta, um negócio assim, mas é aquela pergunta que todo mundo queria saber. Tá entendendo? Eu chamo isso de licença poética. O cara tem tanta autoridade que ele pode praticamente tudo. Quem tinha essa posição no Brasil, no meu ponto de vista, era o Jô Soares. Sim, sim. Licença poética. Ele é tão autoridade que não há besteira no que ele fala, porque cabe. O Silvio Santos, por exemplo, E às vezes não tem besteira. E às vezes é um ponto-chave do comunicador. Se eu vou procurar ser entrevistado por aquele comunicador, ter uma conversa com aquele comunicador, porque só ele vai ter coragem de fazer esse tipo de pergunta para mim. Só ele, porque assim, o Bill Gates é uma pessoa muito fechada. Assim, não era uma pessoa que tinha muito acesso. Aí você vai e tem acesso ao cara lá. Ele tem a habilidade de mostrar o lado humano daquela pessoa que muitas vezes está, à vista da maioria das pessoas, está acima da média, muito acima da média. Então, assim, ele vai e resgata aquele lado humano, ele nivela aquela pessoa que está lá em cima, ele coloca no mesmo nível das outras pessoas, assim. E essa capacidade da comunicação, daquele cara que não fica só puxando o saco do entrevistado e tal, colocando ele lá em cima, isso daí, só querendo inflar o ego da pessoa. É muito bacana, porque quando você traz aquela pessoa que é de alto nível e deixa no mesmo nível da sua audiência, é uma conexão instantânea. Legal, isso aí foi importantíssima a sua colocação. É uma conexão instantânea, porque você sabe que aquela pessoa come do mesmo jeito, tem 24 horas igual ao outro lá também, tem as suas ocupações, suas necessidades biológicas, tem tudo igual ao outro. Assim. Bacana. Mais duas pessoas aí. As outras duas foram o que você citou aí. Cara, o Joel J. Monstro, né? Muito assim. A comunicação dele é aquela comunicação que traz assim uma motivação, né? Ele extrai aquele negócio da pessoa e aí diz, olha aí, tá vendo? Isso daqui é para você também. Qualquer pessoa que ele leva lá, ele extrai alguma coisa que serve de exemplo para motivar as pessoas. Então, assim, é um negócio cativa e motivante, assim. Qualquer convidado que ele chega lá, ele extrai algum exemplo dele para motivar a sua audiência. E assim, o cara fica muito bem abastecido com a audiência dele. Ele chega, quando vê aquele... Ele é muito boa praça também, né? Muito boa praça. Demais. Muito gente, né? E assim, o Vilela... O Joel é um cara que eu gostaria de ser amigo dele. Aquele cara assim, rapaz, se eu fosse amigo desse cara, nunca mais eu ia fazer besteira da minha vida, eu ia andar na linha. Aí o Vilela também é um baita do entrevistador, né? O Vilela, eu acho que ele é a pessoa que traz, assim, o lado mais humano, aqui no Brasil é que traz o lado mais humano dos entrevistados. Já teve, assim... Teve alguns episódios do Vilela que, meu amigo, eu chorei, assim. Ele chorou, todo mundo chorou. Acho que eu esqueci o nome da menina, que é a menina que estava com câncer terminal. E ele convidou ela. Eu lembro que o programa foi 2 horas da tarde, eu não fiquei nada. Eu fui assistir esse programa lá. Cara, e a menina falando assim, e ele trazendo, ele sem ser um negócio invasivo, né? Ele tentou muito trazer as coisas assim de felicidade, que ela ainda, o que ela sonhava em fazer na vida dela. Isso daí é uma pergunta muito difícil para fazer para uma pessoa que está, de certa forma, condenada, né? Já está naquele processo terminal. E assim, a menina falava de uma maneira assim tão... como eu posso dizer assim? Inspiracional. Ela tirava toda aquela... porque assim, foi um episódio mórbido.
Mas ela tirava toda essa parte assim trágica e só falava coisa positiva de uma maneira. Eu disse, meu amigo, como é que a pessoa tá nessa situação e só pensa em coisa boa, meu amigo? Uma pergunta, Thiago. Qualquer pessoa que queira pode montar o seu podcast, ser um host? Sim, sim. Eu tive gratas surpresas aqui durante esse tempo. Pessoas que realmente chegou assim, olha, não sei nada da comunicação, nunca trabalhei com isso, mas eu sei que eu quero trabalhar com isso. E assim, eu cheguei para a pessoa, então comece. Se você acha que vai começar tarde, não deixe para amanhã, porque senão você vai começar mais tarde ainda. Comece hoje mesmo. Porque assim, isso daí é uma frase de uma influência, e eu aconselho também que todo mundo procura uma pessoa muito bacana. Ela já participou praticamente de vários podcasts aí, que é a Luana Carolina. Você se torna. E para você se tornar bom, nada melhor do que você praticar. Eu tive um exemplo muito bacana aqui, que assim, ela já não está fazendo mais o programa comigo, porque ela se mudou para São Paulo, e foi a Susan. Né, eu vou falar abertamente aqui, porque eu chegava... É positivo, né? Eu chegava para ela e falava assim, olha, eu vou ser sincero, não foi bom a maneira de você se comunicar nesse primeiro episódio, e tudo assim, vamos corrigir isso. E quando você vê o programa dela, os primeiros, e quando você vê os últimos assim, é uma evolução muito nítida. E foi ali na raça, foi na prática. Entendeu? Se ela fosse começar só agora, hoje, ela não ia ter uma boa comunicação. Ela ia começar a se comunicar no início daquela comunicação frágil. Ou com aquelas bengalinhas, né, e conduzindo assim de uma maneira mais cadenciada. Não é uma maneira dinâmica de conduzir quando você... E hoje, assim, ela já despertava gatilhos na audiência, já fazia coisas já bem bacanas, coisas de pessoas que sabem se comunicar. Legal. Teve há uns 20 anos eu fui fazer um curso no Instituto Passadori, em São Paulo, na Avenida Paulista. 5 dias, na época era a maior referência do Brasil em oratória. E uma das frases que ficou muito marcada é: primeiro você fala, depois você pensa. Você não pensa para falar. Você fala para pensar. E uma das técnicas é você deixar o seu inconsciente conduzir. Porque o que acontece? Quando você racionaliza, que é justamente pensar para falar, o racional ele é limitado, ele bloqueia. Será que tá bom? Será que é isso? E aí você entra num loopzinho de repetir, não conecta as palavras, não deixa fluir. E a grande dica é você fazer como se você estivesse na mesa com o seu melhor amigo, um bate-papo. Exatamente. Porque, de fato, todos nós nos comunicamos. E a comunicação é muito mais do que palavras. São gestos, microexpressões, tonalidade da voz, né? Energia, bem-estar. Hoje eu já corri 12 quilômetros, já tomei um banho gostoso, já tomei um café bacana. Hoje dormi bem, então... é um resultado da vida, né? Você é o que você comunica, e você comunica o que você é, né? Isso é muito legal, esse processo. E o que tu falou, né? Nunca é tarde para começar. E quanto que a comunicação pode e deve e vai mudar a vida das pessoas, porque do jeito que ela faz aqui, ela transfere para as outras áreas da vida. Então a comunicação é tudo. A comunicação intrapessoal, que é você com você mesmo, e a comunicação interpessoal, que é você com o outro. E aí eu te faço uma pergunta: o que te deixa mais satisfeito e prazeroso nesse trabalho? Assim, onde é que você diz assim, uau, valeu a pena, hoje eu vou dormir, caiu o Pix, é legal, beleza, deixa feliz. Mas a satisfação profunda, além do Pix, qual que é a grande satisfação, o maior barato dessa tua jornada que está por trás ali, nos botões, colocando a coisa para acontecer? Então, hoje assim, já foram mais de 1000 transmissões e, de certa forma, foram mais de 1000 histórias que eu ouvi do início ao fim. Que eu fico lá com fone de ouvido e a tela lá fazendo os cortes.
E assim, cara, a gente mora numa cidade aqui com aproximadamente 300 mil habitantes. E cada história que chega bacana assim, cada gente boa, cada profissional bom assim que eu não conhecia, não tinha acesso. E quando você vê esse cara aqui, é um cara sensacional. O cara ia dormir assim mais leve. Porque assim, uma coisa que eu aprendi ultimamente, quando eu me tornei empreendedor, foi torcer pelo sucesso do outro. E é uma coisa que eu convido você a praticar. Cara, torça pelo sucesso do outro, porque o sucesso do outro é seu sucesso também. Porque quanto mais empreendedores e profissionais de sucesso, artistas bons tiver aqui em Mossoró, mais clientes eu vou ter, mais pessoas para eles convidarem para os podcasts vai ter aqui também. Então isso daí é muito importante, você torcer pelo sucesso do outro. E quando tem aquele profissional aqui, às vezes, e muitas vezes assim, era uma pessoa que era daqui de Mossoró e ele era lutador nos Estados Unidos, ele morava nos Estados Unidos. Aí o cara estava de férias, veio aqui para Mossoró e participou aqui do podcast, o cara conta a história dele. Olha aí, o cara aqui de Mossoró, né? Então, sucesso, ele é contagioso. Se você mora numa região que tem muita gente que faz sucesso, isso daí o negócio se espalha de forma exponencial. Não tem como correr dele, né? E o sucesso deixa rastros também. Então, assim, acho que para mim, assim, a maior virada de chave que eu tive na minha vida hoje, assim, em relação ao desenvolvimento pessoal, é essa questão de torcer por outras pessoas. Que eu vi assim, ó, meu amigo, a gente se mata de torcer por um time de futebol e eu não vou torcer pro cara que tá aqui porque é benefício mútuo. O cara vai desenvolver um trabalho bom aqui, ele vai gerar empregos indiretos, empregos diretos, e aquela pessoa vai consumir lá com o meu vizinho consome no meu trabalho aqui, e eu consumo do outro. Isso daí é um círculo virtuoso. Todo mundo sai ganhando com o negócio, com o sucesso. A gente está chegando aqui já nos finalmente, e eu vou entrar no mérito de viabilidade de negócio. Né? Como que eu consigo garimpar recursos para desenvolver o meu podcast? Qual que é os benefícios de começar com um podcast que tem todos os atributos ou componentes técnicos que deixam uma qualidade superior? Qual é o meu ROI, resultado sobre investimento, até onde eu posso ir? Você que já viu algumas começarem, outros não continuarem. E aí você traz uma maturidade para trazer essa longevidade aí. Como é que eu formato isso daí? Diz, poxa, eu vou investir 3 meses, eu vou investir o primeiro mês. Como que eu calculo esse ROI? Como que tá bom? Porque tem muita coisa do podcast que, vou dar um exemplo, que é o braid, né? Você vai formando a autoridade na cabeça das pessoas e aquilo não é percebido financeiramente, porque ele não é tangível, você não pega, mas ele é intangível. É algo que daqui a 10 anos ele vai estar lá como uma semente plantada. O que é que você tem a falar sobre a questão de investimento? Investir aqui com o Thiago para fazer meu podcast, investir para que eu tenha sustentabilidade, investir para que esse meu projeto dê frutos e bons frutos. Olha, você tem que planejar bem isso daqui. A gente pode marcar uma reunião, o cliente vem aqui e a primeira coisa que a gente trata é fazer o primeiro programa. Isso é um piloto, chama de piloto, né? Senta, bunda na cadeira, BCH, bunda na cadeira hora, né? Hora, bunda na cadeira. Porque assim, todo programa de TV, série, o que você imaginar, existe essa coisa chamada piloto. Você vem aqui e grava o primeiro programa, pega esse programa e depois você vai agir na parte comercial para tornar o negócio viável. Porque, quer queira ou não, todo programa, para ele começar, ele tem que ser viável. Então, a primeira coisa, a pessoa chega, grava seu piloto,
Esse piloto ele vai pegar, colocar no dispositivo dele ou na internet, chegar e procurar pessoas que tenham interesse na audiência dele. Estou aqui falando sobre saúde, eu vou procurar o quê? Ou uma farmácia, o apoio de um hospital, de uma clínica que tenha a ver com aquele assunto que eu estou falando aqui. Mas para eu chegar neles aqui, eu não vou chegar e dizer, eu estou com um projeto de podcast, vai ser assim, assim, assado. Eu chego aqui, olha, isso aqui é a estrutura do meu programa, está aqui o primeiro que eu gravei, estou procurando parceiros para desenvolver isso daqui. Inclusive, você pode ser um dos nossos convidados para participar, expor sua marca lá, falar sobre o seu negócio, falar da sua história, como você desenvolveu isso assim. É assim que um podcast funciona. Porque a gente sabe que tem essa questão comercial, mas muitas vezes essa questão comercial ainda é uma barreira, porque as pessoas, a maioria, não trata como uma ferramenta de comunicação ainda. As pessoas às vezes faz pelo hobby ou faz só querendo ter uma audiência. Às vezes é melhor você ter uma audiência qualificada do que uma grande quantidade de números. Bacana. E isso daí é muito importante. Então, você tem que ter essa visão estratégica para fazer isso. Mas, Tiago, mas eu quero um negócio só por hobby também. Tem espaço para isso também. Se cabe no seu bolso, se é viável para você desenvolver, tem espaço para isso também. Eu quero um para cultura. A gente já teve vários podcasts aqui que foram através de leis de incentivo à cultura. Legal. Então, assim, tem vários espaços para um programa de podcast. E com essa estrutura nova aí, que é preparada para Netflix, por exemplo, para cinema, como é que é isso? Você vai poder alcançar até onde? Olha, essa estrutura, assim, eu montei já não pensando só no hoje, né? Porque, assim, imaginou que o meu cliente faça um programa aqui e, vamos dizer, decole, tenha um sucesso. Está com uma viabilidade muito boa. Então é natural que ele queira melhorar a qualidade, melhorar a visibilidade. Então, assim, hoje eu tenho do básico até o mais avançado, para ele ter essa segurança também de que meu programa deu muito certo aqui, eu vou ter recurso suficiente para atingir qualquer plataforma, qualquer público, seja no âmbito nacional ou internacional. Por quê? Por que não? Porque a internet é aberta para o mundo inteiro. Pessoa que estiver lá na China, então um amigo meu aí está lá na China, Diego, está visitando aí, está sendo turista lá na China, ele consegue visualizar o seu conteúdo. Então é a nível mundial, entendeu? E hoje em dia a questão da qualidade vale muito, porque você está concorrendo, cada dia que passa, as pessoas nas redes sociais vêm se profissionalizando, vêm trazendo estruturas melhores, com áudio melhor, com iluminação cinematográfica, com câmeras e equipamentos melhores. E isso daí, para você competir com isso, você tem que ter o equipamento. Que acompanhar, né? O conteúdo vai ser a coisa mais importante, mas os detalhes também é muito importante para isso. E são esses detalhes que vai determinar também se você consegue colocar em certa Vamos forma. fazer uma metáfora, né? Vamos supor que o host é um motorista de um ônibus. Claro que o motorista é importante, mas imagine você viajar por horas com um ônibus sem ar-condicionado, com barulho, com calor, com risco de quebrar, e você pega um ônibus totalmente sofisticado, com leito, e o motorista sendo o mesmo, mas a experiência da viagem será muito mais agradável. É isso, Thiago? Também. Thiago, gratidão pelo convite, muito bom te conhecer, ver quem está por trás das câmeras, né? Não é uma pessoa que só aperta o botão, né? Apertar o botão é muito fácil, mas tem uma preparação, tem uma mentalidade, tem uma estratégia, tem
tem um planejamento, tem uma sensibilidade, tem uma experiência, tem a jornada da execução e tem um pós, que é o trato com pessoas e com gente. Isso vai fomentando, vai formando a mentalidade de um empreendedor, de um empresário que apostou no audiovisual, que está à frente da concorrência e que está disposto a, talvez, se fizer sentido, te ajudar também. E aí, Tiago, a última pergunta, depois das suas considerações, antes das suas considerações finais, é que uma certa vez, inclusive em Mossoró, eu vim participar de uma palestra com o professor Mário Sérgio Cortella. Interessante. Olha, tem tudo a ver com isso daqui. Eu trouxe meu pai com a câmera que eu tinha e gravei uma entrevista com o Mário Sérgio Cortella depois que ele atendeu quase 2 horas, uma fila quilométrica para tirar foto e dar autógrafo. Isso já era quase 1h30 da tarde, sem almoço. Ele me concedeu a entrevista, eu passei 1 hora conversando com ele. Pasme, meu pai nunca foi cinegrafista. E o que é que aconteceu? Ele não apertou o REC. Não apertou o REC. Pois bem, não pude distribuir nem contribuir com ninguém, mas muitas coisas ficaram guardadas no meu coração. Eu tive a felicidade de perguntar, naquela ocasião, como que um vendedor saberia, na prática, na consciência dele, como ser um vendedor ético. E ele, com aquele jeitão dele, disse: caro David, isso é muito fácil. É só fazer uma pergunta. Se você oferecia o que você está oferecendo para aquela pessoa, oferecer para sua mãe. E aí eu te pergunto, você olhando para a sua câmera, se você fosse dar um conselho para o seu filho, na geração de conteúdo, nas decisões ou na vida, qual seria o conselho que você daria agora, nesse exato momento, com o sentimento que você está agora? Olha, faça o que você acredita. E aquilo que você... não é aquilo que você só gosta, né? Faça aquilo que você acredita. Não pense muito assim em relação à opinião dos outros. Forme sua opinião bem formada. Procure instrução para aquilo. E muito provável que isso daí é uma semente que você está plantando. E muito provável que essa semente você vai ter frutos, né? Porque hoje as pessoas são muito imediatistas, né? Que é algo contrário a essa lei da semeadura. Então, para você colher coisas boas no futuro, você tem que plantar coisas boas hoje. E às vezes isso demora a acontecer. Você não vai colocar uma sementinha e amanhã você já vai colher, né? Então, assim, tenha paciência, as coisas acontecem no tempo certo, da maneira certa, desde que você seja bem direcionado para isso. Desde que você tenha consciência que você, lá atrás, há 4 anos, eu plantei aquela sementinha para colher hoje. Então, as pessoas têm que ter consciência disso. Um negócio não dá certo da noite pro dia. Hoje meu filho tem 15 anos, está estudando, está fazendo programação, ele está fazendo um nível médio e nível técnico. E é muito bacana, eu tenho uma interação muito boa com ele. E ele é um garoto muito consciente de muita coisa bacana. É um rapaz assim fantástico. É adolescente, ele é meio assim, não quer mostrar muito a questão de sentimento dele, mas